O canhão eletromagnético parecia destinado a revolucionar tudo. Era uma arma que, sem pólvora, lançava projéteis a 7 vezes a velocidade do som, alcançando até 200 milhas. Elegante, impressionante e parecendo saída de um romance de ficção científica, era exatamente o que a Marinha dos Estados Unidos da América sonhava ter. Por anos, o eletrocanhão foi o grande desejo do Pentágono. Promessas de ataques precisos usando apenas energia elétrica. Mas, em 2021, esse sonho elétrico já estava praticamente enterrado. Sem implantação em campo nem planos de produção, sobrou apenas um prejuízo de $500 milhão e trilhos de teste quebrados. Como a Marinha conseguiu tropeçar com uma arma que parecia tão promissora? E por que China, Japão e outros países continuam a perseguir esse sonho mesmo depois de Washington ter desistido? Esta é a história de como o canhão eletromagnético passou de promessa de batalha a uma miragem de $500 milhão. Uma ideia ousada. A tentativa de lançar projéteis usando eletricidade em vez de explosivos começou há mais de um século. Durante a Primeira Guerra Mundial, o inventor francês André-Louis Octave Fanchon Villeplay construiu um protótipo de canhão elétrico. Foi o primeiro eletrocanhão, criado em 1918. A teoria por trás era simples: acelerar um projétil de metal magnetizável a altas velocidades, empurrando-o com forças eletromagnéticas. Na prática, porém, era como tentar engarrafar a luz. Os primeiros projetos ficaram no campo experimental. Até cientistas alemães testaram um canhão antiaéreo elétrico na Segunda Guerra Mundial, que nunca passou do papel. Durante décadas, aquilo foi o limite do eletrocanhão. Alguns testes confirmaram repetidas vezes que eletroimãs conseguem acelerar projéteis de metal a grande velocidade. Mas nada disso chegava sequer perto de um sistema de armas completo e pronto para uso em operações reais. Os canhões eletromagnéticos ficaram restritos a artigos e a ficção científica, um e se atraente, caso a engenharia acompanhasse. Mal podiam imaginar aqueles pioneiros que suas ideias desencadeariam, um século depois, uma das caçadas mais caras e infrutíferas do Pentágono. A grande aposta do Pentágono. Avançando para o século XXI, em 2005, a Marinha dos Estados Unidos da América, sempre em busca de uma arma campeã, decidiu apostar alto nos canhões eletromagnéticos. Eles sonhavam grande. O escritório de pesquisa naval prometia uma arma digna da ficção científica, um canhão sem pólvora, capaz de lançar projéteis a Mach 7 e atingir alvos a mais de 100 milhas náuticas com precisão. Nem precisaria de ogivas especiais. Só a energia cinética já bastaria, graças à velocidade absurda. Mach 7, 7 vezes a velocidade do som. Para ser justo, o apelo era realmente óbvio. Tente citar um único canhão convencional com esse alcance, mesmo que fosse pouco confiável. Você não vai conseguir, porque eles simplesmente não existem. Pegue como exemplo o canhão de Paris, o monstro de 282 toneladas da Alemanha Imperial, feito para bombardear a capital francesa. Mesmo em seu melhor dia, ele só chegava a 130 km por hora. O M129 Howitzer foi a tentativa fracassada da BAE Systems de criar um obuseiro preciso e de longo alcance no século XXI, chegando a 109 km. E por fim, havia o M65, o canhão atômico. Um projeto no qual o alcance era considerado absolutamente essencial. E ainda assim, ele só alcançava 32 km. Deu para entender. Um canhão com alcance acima de 160 km seria de fato impressionante. E por um tempo, parecia que o novo brinquedo da Marinha entregaria isso. Em 2008, o entusiasmo estava no auge. O chefe de operações navais assistiu pessoalmente a um teste recorde de um protótipo da BAE Systems em Daga, Virgínia, em janeiro. Ele ficou tão impressionado que, somado a outros 2 testes bem-sucedidos em outubro de 2006 e janeiro de 2007, a estimativa de alcance subiu para 320 km, a Mach 7. Esses resultados mostravam o potencial do eletrocanhão no uso naval, indo muito além da comparação com canhões tradicionais.
A Marinha cogitava usá-lo para complementar ou até substituir o canhão Mark 45 de 5 polegadas, em serviço desde 1971, com alcance máximo de 32 quilômetros. Com promessas tão ousadas e resultados animadores, o canhão eletromagnético virou uma verdadeira celebridade da tecnologia militar. Isso ficou evidente não só pela enxurrada de artigos entusiasmados, mas também pela sua aparição em Transformers 2, de 2009, onde um deles surge disparando contra um vilão a partir do convés de um navio da Marinha dos Estados Unidos da América. O entusiasmo da época mostrava claramente: o canhão eletromagnético era visto como a tecnologia do futuro, prestes a se tornar realidade. Em 2010, a Marinha já tinha investido dezenas de milhões em protótipos, tanto da BAE Systems, como já citamos, quanto da General Atomics. Nesse mesmo ano, a General Atomics começou a alcançar e até superar a BAE Systems. O sistema de testes Blitzer da General Atomics bateu um novo recorde mundial ao lançar um projétil a Mach 5, liberando 33 megajoules de energia na saída do cano. Esse impacto equivalia a um carro compacto batendo a 160 km por hora. Depois disso, a Marinha começou a divulgar e até a se orgulhar da ideia de instalar eletrocanhões em navios de guerra. Os destroyers da classe Zumwalt foram anunciados como os primeiros a recebê-los. Na época, esses navios eram vistos como modernos, futuristas, mesmo sendo na prática enormes peças de sucata tentando se justificar. Oficiais afirmavam que testariam os protótipos no mar em 2016 e que, se os resultados fossem positivos, a implementação viria o mais rápido possível. Mas essa data nunca chegou, não é? Como isso aconteceu? Como uma tecnologia que parecia ter tanto potencial simplesmente fracassou? Essa é uma ótima pergunta, e só dá para responder depois de entender como os canhões eletromagnéticos realmente funcionam. Como disparar uma bala com eletricidade. Um canhão eletromagnético é, em essência, um enorme circuito elétrico em formato de cano de arma. Ele é formado por dois trilhos condutores paralelos com uma armadura deslizante ou um projétil condutor posicionado entre eles. Quando uma corrente de milhões de amperes percorre de um trilho até o outro pela armadura, surge uma poderosa força eletromagnética chamada força de Lorentz. Essa força impulsiona o projétil ao longo dos trilhos em velocidades extremas. Em resumo, o canhão transforma a eletricidade em energia cinética. Para ter ideia da escala, a meta da Marinha era Mach 7, o que equivale a cerca de 5.369 milhas por hora ao nível do mar. Essa velocidade é quase 3 vezes maior que a de uma bala de rifle de alta potência e 5 vezes maior que a dos canhões de 16 polegadas dos couraçados classe Iowa da Segunda Guerra Mundial. Um projétil viajando a essas velocidades carrega uma quantidade imensa de energia cinética. Mesmo um projétil de apenas 10 quilos teria o impacto de um míssil Tomahawk. E diferente de um míssil, esse projétil não precisa de explosivos. É pura energia cinética destruindo o alvo. Isso significa que, como a munição é basicamente só o projétil, sem estojos ou cargas de pólvora, um navio poderia carregar muito mais deles. O espaço antes usado para cargas e estojos seria aproveitado para armazenar projéteis extras. E as vantagens não param por aí. A própria Marinha dos Estados Unidos da América dizia que eliminar pólvora e explosivos tornaria os navios muito mais seguros contra incêndios e ataques. Lembre-se do HMS Hood, destruído por uma explosão na Segunda Guerra. Em navios sem pólvora, um desastre assim seria impossível. Sem pólvora, os disparos seriam mais silenciosos, restando apenas o estrondo sônico quando o projétil rompesse a barreira do som. Um navio com eletrocanhão poderia atacar alvos no interior com projéteis guiados e até interceptar aeronaves e mísseis inimigos, a um custo bem menor que o de interceptadores tradicionais. Na teoria, a física era incrível, mas na prática a história foi bem diferente. Então, vamos ver onde estava o problema.
A empolgação encontra a realidade. Para começar, lembra quando dissemos que os canhões eletromagnéticos precisavam de milhões de amperes para funcionar? Bem, acontece que isso representa uma quantidade absurda de amperes. Pense na lâmpada sob a qual você provavelmente está agora. Se for uma lâmpada incandescente antiga, o que é improvável, ela consome no máximo 1 ampere. O carregador do seu celular provavelmente consome entre 1 e 5 amperes. Já um PC realmente potente pode puxar entre 5 e 10 amperes enquanto você assiste a isso. Agora imagine, 1 milhão de amperes. É energia demais, e ainda há o desafio de armazenar e fornecer esse pulso elétrico gigantesco para o canhão. Lembra que o Blitzer bateu o recorde liberando 33 megajoules de energia? Isso exigiu enormes bancos de capacitores ou alternadores avançados que ocupavam muito espaço e acrescentavam peso. Apenas alguns navios da frota dos Estados Unidos da América, como o Zumwalt, conseguiam gerar energia suficiente para sequer considerar essa ideia. Já os destroyers Arleigh Burke precisariam ser totalmente redesenhados para suportar o sistema, a menos que fosse inventada uma forma de estender tomadas por milhares de quilômetros. Ainda assim, alguém poderia dizer, são as Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Se alguém conseguiria transformar navios inteiros em bancos de energia flutuantes para um novo sistema de ponta, seriam eles, certo? Só que, quando surgiram mais desafios ligados à energia, justificar o esforço ficou ainda mais difícil. E aí apareceu outro grande problema, a vida útil do canhão. Disparar projéteis com carga máxima causava atrito extremo nos trilhos, resultando em calor intenso, vaporização do metal e pressão gigantesca. Os trilhos, geralmente de cobre, se desgastavam e às vezes deformavam a cada disparo. Nos testes, eles rachavam ou se entortavam depois de poucos tiros, porque a ciência dos materiais não acompanhava o poder da arma. Engenheiros tentaram novas ligas e designs, mas criar um canhão de campo que disparasse centenas de vezes sem derreter continuava sendo um desafio enorme. A Marinha queria um canhão eletromagnético capaz de disparar de 6 a 10 projéteis por minuto contra ataques em enxame. Só que esse objetivo esbarrava nos longos tempos de recarga dos capacitores e no problema do calor acumulado. Nos testes, recarregar para o próximo disparo levava pelo menos 1 minuto, se não fosse para danificar o cano. Essa cadência baixa inviabilizava o uso do eletrocanhão para defesa contra aeronaves e mísseis. Derrubar um míssil em manobra pode exigir vários disparos seguidos, já que são alvos difíceis de acertar, e esperar 1 minuto não é opção. Depois veio outra preocupação, orientação e precisão. Um dardo de 5 polegadas voando a velocidades hipersônicas só impressiona se realmente atingir o alvo. A solução foi o projétil de hipervelocidade, disparado pelo eletrocanhão, equipado com eletrônicos de orientação a bordo. Mas instalar chips de orientação e aletas em um projétil que resiste a entre 40.000 e 60.000 Gs e a plasma escaldante é um verdadeiro pesadelo de engenharia. No fim da década de 2010, quando esses problemas ficaram claros, a Marinha já havia gasto mais de 500 milhões de dólares no projeto. Preparar o canhão para uso em navios exigiria centenas de milhões adicionais para integração e novos protótipos, sem garantia de sucesso. O mundo tenta acompanhar. Apesar de a Marinha dos Estados Unidos da América liderar a corrida, não foi a única interessada nos canhões eletromagnéticos. A China, em especial, percebeu a oportunidade e decidiu entrar no jogo. Em 2018, surgiram fotos do navio chinês Haiyangshan, modificado com uma enorme torre na proa semelhante a um canhão eletromagnético. O navio foi convertido em plataforma de testes, equipado com contêineres de energia e enviado para o mar. Em 2019, relatórios de inteligência dos Estados Unidos da América afirmaram que o Haiyangshan operava em plena potência, atingindo alvos a mais de 200 km em velocidades acima de Mach 7. Na época, uma reportagem animada da CNBC chegou a prever que o canhão chinês estaria operacional até 2025. Nada mal, superando os Estados Unidos da América na corrida.
E já que se você está assistindo cedo, estamos em meados de 2025, será que a previsão da CNBC vai se confirmar? Mesmo que não funcione já em 2025, pode muito bem estar operacional no futuro. Apesar de todos os obstáculos, a China não parece disposta a desistir dessa tecnologia. Em fevereiro de 2022, o South China Morning Post citou o pesquisador Wang Shihou, que revelou planos para intensificar os testes de canhões eletromagnéticos em nível inédito, investindo em novos revestimentos de trilhos e ajustes nos pulsos elétricos. E então veio uma surpresa de cair o queixo. No fim de 2023, uma equipe da Universidade de Engenharia Naval, do EPL, conseguiu 120 disparos seguidos a Mach 6 sem danos graves ao cano, algo que os Estados Unidos da América nunca alcançaram. Se confirmado, é um avanço enorme. Eles atribuíram o feito não só aos materiais avançados, mas também ao software de monitoramento conectado ao canhão. Segundo a China, o sistema de inteligência artificial coleta dados de mais de 100 mil sensores ao mesmo tempo, 10 vezes mais que em aviões modernos, e usa essas informações para evitar disparos perigosos. Pequim é sigilosa, então confirmar detalhes não é fácil. O programa é liderado pelo contra-almirante Ma Weimin, engenheiro renomado responsável pelas catapultas eletromagnéticas dos porta-aviões chineses, prova de que há cérebros brilhantes envolvidos. E não é só a China. A Índia também entrou nessa corrida tecnológica. Em 2017, a Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa da Índia testou com sucesso um canhão eletromagnético de 12 milímetros, acelerando um projétil a Mach 6. Animada pelo resultado, a Índia planejou um protótipo maior de 30 milímetros e depois um projétil de 1 quilograma também a Mach 6. Em 2025, a Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa da Índia inaugurou um centro dedicado ao desenvolvimento de tecnologia de canhão ferroviário com lançamento eletromagnético. Autoridades indianas afirmam que essas armas podem dar vantagem estratégica ao exército e à marinha, seja atingindo alvos em fronteiras de alta altitude ou equipando navios com disparos ultra-rápidos contra ameaças aéreas. Enquanto isso, o Japão também surgiu como líder em armas eletromagnéticas, algo nada surpreendente, dado o pedigree tecnológico do país. Os esforços começaram em 2016, quando a Agência de Aquisição, Tecnologia e Logística lançou um programa para desenvolver uma railgun capaz de disparar a mais de 6.500 pés por segundo e com vida útil de 120 disparos. E impressionantemente, o Japão atingiu esses objetivos. Testando materiais alternativos aos trilhos de cobre, engenheiros japoneses conseguiram 120 disparos seguidos sem danos significativos. Em outubro de 2023, o Japão realizou seu primeiro teste de canhão eletromagnético em um navio experimental. Foi o primeiro disparo de canhão eletromagnético no mar depois dos testes chineses. E a motivação japonesa é especialmente clara. O Japão busca desenvolver canhões eletromagnéticos como defesa contra mísseis hipersônicos, uma ameaça crescente, sobretudo porque seu vizinho, a China, com quem as relações não são exatamente amigáveis, vem acumulando esse tipo de armamento. Na Europa, a Agência Europeia de Defesa conduziu o projeto Projéteis para Efeitos de Longo Alcance Aumentados usando canhão eletromagnético, de 2020 a 2023. A iniciativa reuniu cientistas e representantes da França, Alemanha, Bélgica, Itália e Polônia para estudar aplicações navais e terrestres com alcance de 200 quilômetros. Em 2023, relataram resultados acima das expectativas, desde revestimentos mais resistentes para reduzir desgaste até o conceito de um projétil hiperveloz capaz de suportar Mach 6. Após o Pilum, veio o projeto FEMA, que busca testar um demonstrador em escala real até 2028 e talvez criar um roteiro para um sistema operacional até 2035. Ou seja, eles não estão apressando a ida de um canhão eletromagnético ao campo de batalha já no próximo ano.
Em vez disso, trabalham silenciosamente em cada parte do quebra-cabeça, observando as lições caras dos americanos com um sorriso irônico. O interesse global mostra que o conceito ainda está vivo. Os canhões eletromagnéticos se tornaram quase um santo graal da engenharia militar, atraindo países apesar do fracasso dos Estados Unidos da América, cada um acreditando que pode ser o primeiro a resolver o enigma. Se algum desses concorrentes terá sucesso onde os Estados Unidos da América falharam, isso é algo incerto. Não somos profetas, tampouco temos 3 doutorados em engenharia elétrica. Mas sabemos que uma bifurcação está se aproximando. De um lado, os Estados Unidos da América podem ser vindicados, vendo outras nações gastarem fortunas para descobrir que o tio Sam estava certo em desistir cedo. Do outro lado, o tio Sam pode parecer tolo por ter cancelado um programa dispendioso justo quando talvez estivesse a poucos passos de dar certo com um pouco mais de tempo, dinheiro e confiança. E já que falamos do tio Sam, ainda não contamos como ele acabou jogando a toalha, certo? Então vamos a isso. O fim da linha. Para a Marinha dos Estados Unidos da América, o sonho do canhão eletromagnético terminou oficialmente em julho de 2021. Em um anúncio curto, com um tom burocrático e um leve toque de frustração, a Marinha informou que a pesquisa e o desenvolvimento seriam pausados no fim de 2021, citando restrições orçamentárias, dificuldades de integração com sistemas de combate e a maturação de outros conceitos de armas. Ou seja, faltavam dinheiro e paciência, enquanto mísseis e lasers já avançavam rápido demais. O golpe final veio com o encerramento silencioso do programa de projétil hiperveloz no orçamento de 2022. Assim, o canhão eletromagnético americano estava oficialmente morto. Aqui vale destacar um ponto: o avanço de outros conceitos de armas. Já conhecemos os problemas do canhão eletromagnético, não é preciso repetir velhos obstáculos. Enquanto engenheiros se esforçavam em railguns, os mísseis guiados evoluíam, ficando mais precisos, mais inteligentes e, em alguns casos, até mais baratos. A Marinha concluiu que um míssil hipersônico de 2 milhões de dólares, com alcance de 1.000 milhas, era um investimento mais atraente do que um canhão de $500 milhão ou mais, que, na melhor das hipóteses, atingiria apenas de 100 a 200 milhas. E havia ainda os lasers navais, que deixaram de ser ficção científica e já estavam além dos protótipos de laboratório. Alguns sistemas operacionais começaram a ser usados discretamente no mar. O sistema laser de alta energia, com ofuscador óptico integrado e vigilância da Marinha dos Estados Unidos da América, foi instalado no United States Ship Bradley em 2019. Esse laser de 60 kW substituiu armas tradicionais de defesa e foi integrado ao sistema de combate Aegis. Diferente de testes anteriores, esse sistema pronto para combate era capaz de incinerar drones, cegar sensores inimigos e rastrear alvos em tempo real. Ele já provou em testes que pode derrubar Vantis, sendo sua única limitação a energia do navio. Na prática, pode disparar indefinidamente, desde que haja luz. E não são só os americanos. Em janeiro de 2024, o Reino Unido anunciou testes bem-sucedidos do sistema Dragonfire, na Escócia, destruindo alvos aéreos com precisão. Desenvolvido em parceria de 115 milhões entre a MBDA, a Leonardo e o Ministério da Defesa britânico, o Dragonfire deve ser instalado em navios da Marinha Real já em 2027. Contratos para os 4 primeiros navios já foram assinados, e as autoridades britânicas têm sido bem diretas em seus objetivos. Isso não é curiosidade científica, é sobre derrubar drones e mísseis por centavos a cada disparo. Enquanto isso, do outro lado do Pacífico, a China também entrou na corrida dos lasers navais. Em 2024, imagens de satélite e redes sociais mostraram um navio Doka, tipo 071, como o Simingshan ou Imengshan, com uma torre de laser protegida por cúpula atrás do canhão Baogun de 76 milímetros. O sistema foi projetado para combater drones, pequenas embarcações e desorientar sensores inimigos. Pequim também ampliou o uso de lasers em confrontos não militares.
Navios da Guarda Costeira foram acusados de usar lasers militares contra embarcações filipinas no Mar do Sul da China, cegando temporariamente tripulantes em incidentes no segundo banco Thomas. Em todos esses casos, o apelo é bem claro. Os lasers operam na velocidade da luz e custam apenas alguns dólares em eletricidade por disparo, enquanto mísseis interceptadores exigem centenas de milhares. Eles nunca ficam sem munição enquanto houver energia no navio e oferecem precisão incrível, desde cegar ópticas inimigas até queimar fuselagens de vantes. Ao contrário do canhão eletromagnético, que prometia grandes resultados, mas devorava canos e orçamentos, os lasers navais já estão em uso e se expandindo, transformando o impossível em apenas mais uma ferramenta do arsenal. Em resumo, o canhão eletromagnético perdeu a corrida, não só contra as leis da física, mas também contra sua própria concorrência. O analista Matthew Carras resumiu bem ao dizer que mísseis hipersônicos e lasers podem simplesmente superar o canhão eletromagnético, oferecendo mais alcance, confiabilidade e menos dores de cabeça. Por que insistir em um protótipo problemático se outros sistemas modernos já entregam resultados reais? Obrigado por assistir.